Terceiro ponto que causa falta de memória: estresse adrenal e também o estresse oxidativo. Tá? O estresse oxidativo é o excesso de radicais livres no cérebro, tá? Isso aqui eu também falo nessa aula de mitocondriopatia, alguma coisa de estresse oxidativo cerebral, mas eu falo muito sobre tanto inflamação afetando o cérebro, quanto estresse oxidativo afetando o cérebro, numa aula de depressão que tem aqui. Você sabe tratar a depressão? Procura essa aula no meu canal aí, que eu vou explicar por que a inflamação e o estresse oxidativo causam depressão. Tá? Porque eles são neurotóxicos, produzem neurotoxinas dentro. Então não é uma inflamação no cérebro. Se você tiver uma disbiose, se o teu intestino for disbiótico e você tiver com um grau de inflamação, as substâncias inflamatórias que são produzidas ali vão entrar na corrente sanguínea e vão chegar até o teu sistema nervoso central. Então não precisa ser mas eu não tenho inflamação no cérebro. Não é isso, gente. É inflamação sistêmica que nós estamos falando aqui, tá bom? E aí eu tenho, muitos pacientes que têm inflamação sistêmica crônica e que nem sabiam que estavam inflamados, porque essa inflamação aguda é diferente de inflamação crônica. Então vejam essa aula de depressão, quem gosta desse assunto, né, de entender aí sobre o estresse oxidativo e a inflamação. E o estresse que a gente vai falar mais aqui nessa aula é o estresse adrenal, que é quando você submete o teu corpo a algum fator estressante, por exemplo, no trabalho, excesso de trabalho, você tem problemas emocionais, você tem uma alimentação ruim. Sempre que você tem uma alimentação péssima, cheia de substâncias que são baixas em nutrientes, né, e ricas em antinutrientes, como muito trigo, leite e derivados, consome muito alimento industrializado, refrigerante, toda aquela gama de porcarias que eu tô cansada de repetir aqui. Eu não tô louco! E não come as coisas que você tem que comer, não come legumes, não come os vegetais, né? Não faz careta para as frutas, sabe? Então esse tipo de pessoa é a pessoa que vai ter estresse oxidativo e inflamação sistêmica, tá? Porque vão faltar os antioxidantes, vão faltar os nutrientes, tá bom? Para equilibrar, e além disso vão sobrar os antinutrientes, tá? Que vão sobrecarregar as enzimas do fígado para fazer o detox. E no final dessa nossa fala sobre memória, eu vou falar da importância de destoxificar o organismo, que tem relação com a memória. As pessoas que comem muito isso sobrecarregam os sistemas destoxificantes, tá? E acaba faltando os antioxidantes, e aí a gente já sabe que o estresse oxidativo vai causar uma das grandes causas da mitocondriopatia, tá bom? E o estresse adrenal, ele acontece quando você tem todos esses tipos de estresse na tua vida, não come direito, estresse no trabalho, problema emocional, um monte de coisa junto que vai alterar a tua produção de cortisol, vai mexer na tua glândula adrenal, por isso se chama estresse adrenal, porque ali na glândula adrenal é produzida adrenalina, é produzido o cortisol, também é produzido o DEA, que é um precursor dos hormônios androgênios, ou seja, é um precursor da testosterona, tá? Então, se você provoca um estresse adrenal, o que vai acabar acontecendo? Primeiro, a primeira coisa é o teu cortisol subir, tá? Então, existe um aumento do cortisol. Naquela fase 1, fase 2 de estresse, existe um aumento do cortisol, gente. E esse cortisol elevado, tá? Ele vai ter receptores no hipocampo e no córtex, que são aquelas regiões da memória, né? Ele tem receptores ali. E qual que é o efeito dele quando ele é liberado em excesso? É um efeito neurotóxico, tá? Então ele faz um efeito neurotóxico, ele destrói, ele atrapalha tanto a função dos neurônios, o excesso do cortisol, quanto a anatomia. Ele chega a ser destrutivo do hipocampo. Então, se você fica muito tempo submetido ao estresse, a primeira coisa que vai acontecer é o teu cortisol subir e acontecer esse problema de lesão aqui, podemos chamar assim, do hipocampo, e você vai começar a apresentar problemas de memória. No primeiro momento, o cortisol sobe. Quem já estudou estresse sabe que eu já expliquei aqui no canal que, com o passar do tempo, o cortisol vai cair quando existe o real estresse adrenal. Estresse, tá? O real estresse adrenal, que a gente chama de fadiga adrenal, que esse nome também agora é chamado síndrome do estresse adrenal, né? É quando você tem, então, a queda do cortisol
e também a queda do DEA, que é esse precursor dos hormônios androgênicos, mas que tem funções importantes, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui a função do sulfato de DEA, do DEA, né, no cérebro. E eu já vou falar para vocês o seguinte, quando o cortisol começa a subir, o DEA já começa a cair, tá? Porque os dois, eles têm o mesmo precursor, eles têm as mesmas substâncias que vão dar origem tanto ao DEA quanto ao cortisol. Como o teu organismo está consumindo os precursores para formar o cortisol, porque você está em estado de estresse e alerta, vai sobrar pouco precursor para construir o DEA. Então o DEA começa a cair já no momento que o teu cortisol começa a subir. Você imagina quando o cortisol está em queda, você já desgastou todos os estoques de precursores e o teu DEA já está lá no chinelo. E olha a função do DEA no cérebro. Ele é considerado um neuroesteroide. Gente, nem eu entendo minha letra. Ele é considerado um neuroesteroide que vai proteger os neurônios do hipocampo das neurotoxinas. Quais neurotoxinas? Aquelas produzidas pelo estresse oxidativo, aquelas produzidas lá na tua microbiota intestinal, que liberou LPS de bactérias que atravessaram a barreira hematoencefálica e produziram ali o estresse oxidativo e as neurotoxinas, tá? Então ele é um protetor. Então, primeira função, proteger. Segunda função do DEA, então, modular receptores colinérgicos, ou seja, ele melhora a função do receptor de acetilcolina, melhora a interação da acetilcolina com o receptor. E aí vem o papel dele na memória, né? Então, tanto como de proteger os neurônios contra o estresse oxidativo, quanto melhorar a função da acetilcolina, tá bom? Então, o que você pode imaginar de alguém que está passando por um período de estresse, né, gente? Como é que vai ficar a memória desse paciente? Se ele tem excesso de cortisol, que é neurotóxico, que está destruindo lá as regiões do hipocampo, e ele tem falta do DEA, que seria o neuroprotetor, que seria aquela substância que iria melhorar a função da acetilcolina. Então existe sim a necessidade de uma coisa chamada combate ao estresse, que aí a gente já tem algumas coisas que eu falo para vocês do estilo de vida para combater o estresse, mas a gente pode fazer a modulação hormonal aqui, né? Que é o próximo item aqui, inclusive. Tá? Então, número 4, qual a quarta coisa que você precisa observar, precisa fazer no paciente que fizer queixa de problemas com a memória? Você precisa observar esses eixos hormonais que são importantes para a vitalidade do cérebro, para que o cérebro continue exercendo a sua função, mesmo no envelhecimento. E, gente, estresse não é coisa só de gente velha, né? Estresse pode acometer qualquer um em qualquer momento da vida. Então, esse problema do eixo do cortisol, não importa a idade do paciente, se ele tiver um perfil daquele paciente que pode ter alteração, e quais são os sintomas, né, gente, da alteração do cortisol, tá? Num primeiro momento, o cortisol alto, ele vai causar taquicardia, ele vai causar aumento da glicemia, ele vai causar insônia, ele vai fazer com que o paciente sinta ansiedade, agitação, vai fazer com que o paciente comece a ganhar peso, a reter líquido, ter uma elevação da pressão arterial. Então, todos esses sintomas são sintomas de excesso de cortisol. Qual que é o sintoma de falta, que já é da fadiga adrenal? Aí é uma falta de energia absurda. É aquela pessoa que fala pra você, eu chego às 6 horas da tarde, eu tô dormindo, eu não consigo andar se eu não parar. A pessoa que vai fazer queixa de que tá engordando, não consegue emagrecer, metabolismo super lento, às vezes inverte, né? Não dorme à noite, tem sonolência durante o dia. Gente, perda do cortisol é uma desgraça. Todo o teu metabolismo fica lento, tua tireoide é afetada por isso e o teu eixo da glicemia. Tudo isso começa a falhar ao mesmo tempo, tá? Isso na fadiga adrenal. Então, quando você desconfia que você tem esse tipo de paciente, você vai lá e vai fazer os exames, né? Vai dosar o cortisol, né? Pode ser o cortisol plasmático mesmo, dá para fazer muita coisa com ele. Eu sei que o melhor exame seria o cortisol salivar, mas nós estamos trabalhando aqui na realidade, né? Não é em todo lugar que o teu paciente pode fazer o exame de cortisol salivar. Então, dá para ter uma noção com o exame do cortisol plasmático, do sulfato de DEA plasmático e dos androgênios, principalmente testosterona, tá? Testosterona e a total e a livre. E o SHBG, que é o transportador, tá? Uma hora eu vou fazer uma aula sobre essa questão hormonal. Bota aí nos comentários, gente. Faz uma aula sobre hormônios, tá? Interpretação de exames de hormônio.
Então aqui hoje não é o foco, eu estou só citando para vocês que tem como a gente avaliar esse eixo hormonal do estresse, tá bom? E não é só esses 2 hormônios que são importantes para a memória, tá? Não é só esses 2 hormônios, por isso que o quarto item que a gente tem que se preocupar em relação à memória é como estão todos os hormônios. Então, já falei de 2 para vocês, do cortisol e do DHEA. Agora eu vou falar um outro que os educadores físicos vão adorar agora eu falar isso. Esse hormônio aqui é produzido enquanto você faz exercício físico. Ele se chama irisina, tá? E ele é importantíssimo para preservar as funções cognitivas. Então, sim, pessoas que querem ter longevidade cerebral têm que fazer exercícios físicos, tá bom? É um dos nossos pilares da saúde. E olha só o que essa substância, que é produzida durante o exercício físico, faz. Tem 2 funções, 2 efeitos importantes no cérebro, tá? O primeiro, impede a ligação de uma proteína chamada beta-amiloide aos neurônios. Que proteína que é essa, professora? Estão com o café aí, gente? Que hoje as informações são pesadas, hein? Muito nome, muita informação. O que é a proteína beta-amiloide? É uma proteína que ela existe lá no cérebro, só que no Alzheimer, gente, existe um descontrole da produção dessa proteína. Tem alguns genes ali que podem existir no paciente que acabam acontecendo o descontrole, uma produção errada da proteína beta-amiloide. Ela fica entre os neurônios, e ela impede a sinapse correta. Então, faz parte da fisiopatologia do Alzheimer, tá, gente? O excesso de proteína beta-amiloide. E forma uma coisa chamada placa senil. Então, depois, quem não lembra, veja lá a fisiopatologia do Alzheimer. Você vai ver que o Alzheimer, existe a morte do neurônio de acetilcolina por um excesso de proteína beta-amiloide que sofre oxidação, tá? Então, tem um papel aí muito grande do estresse oxidativo para que o paciente faça essas placas senis. Não é só genética, tá bom? Estresse oxidativo provoca Alzheimer. Então, eu tenho lá a proteína beta-amiloide e também tem o excesso de uma proteína chamada proteína tau, tá bom? No Alzheimer. Não é aula de Alzheimer, tá, gente? Mas a proteína beta-amiloide em excesso, ela impede a sinapse, ela se acumula entre os neurônios e prejudica a sinapse. Então, aqui, o nosso hormônio, o que ele faz? Impede a ligação dessa proteína, a aderência dela nos neurônios e, portanto, ele impede que exista esse prejuízo na sinapse, tá? Segunda função, segundo efeito, estimula a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, chamado de BDNF. O que é um neurotrófico, gente? É uma substância que protege, estimula o crescimento neuronal, então protege o neurônio, estimula o crescimento e ainda o surgimento de novos neurônios. Então é um neurotrófico. Vale a pena fazer exercício? Eu acho que sim, né, gente? Segundo grupo aqui, eu já destaquei cortisol, DHEA, irisina, estrógenos ou estrogênios. Sim, gente, os estrogênios são importantes para a memória. Agora deu até um negócio, né? Todo mundo lembrou de uma coisa chamada menopausa, sim, onde existe a queda de estrogênios na mulher, tá? Então, sim, existem muitas queixas de falta de memória depois que a mulher entra na menopausa, ela começa a fazer uma queixa. Olha, depois que eu entrei na menopausa, piorou essa questão, tá? E olha só a informação, né? A testosterona, gente, também pode ser transformada em estrogênios no cérebro, tá? Então, uma baixa de testosterona também pode trazer prejuízo para as funções cognitivas, os estrogênios e indiretamente a testosterona. Então, qual é o papel dos estrogênios no cérebro? Neuroproteção, também é neurotrófico, ou seja, provoca a preservação, crescimento dos neurônios, evita danos da proteína beta-amiloide também e aumenta a síntese de alguns neurotransmissores que são importantes para o bom funcionamento cerebral. Quais são esses neurotransmissores? Serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, gente, requer aí uma análise hormonal bem interessante, principalmente no envelhecimento, né, de você garantir que o teu paciente esteja com os níveis adequados de hormônio, tá? Mesmo, mas é normal para o envelhecimento você ter o declínio hormonal. Bom, se você quer isso para você, eu quero preservar as minhas funções o máximo que eu puder,
tá bom? Claro que cada paciente é um caso. Tem pacientes que você pode fazer a modulação, e lembrando que modular, gente, não é repor. Modular é você, muitas vezes, se eu, por exemplo, vou lá e coloco um precursor de hormônio dentro do organismo, eu estou modulando, eu estou favorecendo a produção, né? De repente eu coloco uma dessas plantas que melhoram a síntese, que melhoram a ligação da testosterona no receptor, eu uso a fitoterapia e faço uma modulação. Reposição é quando eu estou literalmente colocando por alguma via, né, ou a via dérmica ou injetável, eu estou recolocando, ou até mesmo a via oral, não é a mais indicada, né, gente, para reposição hormonal, mas eu estou recolocando esse hormônio para dentro do organismo do paciente, tá? Então isso é reposição. Então cada caso é um caso. Tem pacientes que a modulação já vai resolver, já vai ajudar, e tem outros pacientes que vão precisar fazer reposição hormonal, tá bom? O fato é que hormônios interferem sim na memória. Tá? E a última coisa da nossa telinha aqui, não é a última coisa desta aula, nós vamos para o computador, depois que eu falar disso, porque eu quero mostrar algumas figuras para vocês, para falar dos nossos interferentes finais, falar da homocisteína, né? Quero mostrar para vocês a questão do detox que eu falei. Então a gente vai aí para o computador para eu jogar os slides para vocês. Mas a quinta coisa para você preservar a tua memória, para você ter um envelhecimento saudável do teu cérebro, você saber quem você é quando você ficar velho, não ter que ficar lá dependendo de outras pessoas, não reconhecer a própria família, né? Então não é só melhorar a cognição, né, gente? É ter um envelhecimento adequado do cérebro, manter as funções, preservar o endotélio vascular, microcirculação. E aí entram essas duas coisas que nós já vimos na aula de inflamação, que o estresse oxidativo e a inflamação destroem os vasos sanguíneos, vocês já sabem, se acompanham aqui o meu canal, né? Até naquela aula que eu falei sobre o perfil lipídico, né? Sobre o exame, o perfil lipídico, quando que ele é útil, eu falo sobre a formação da placa aterosclerótica e falo sobre modular inflamação e estresse oxidativo, para que você não tenha formação de placa e não faça o quê? Lesão endotelial, destrua o teu endotélio, a pele que reveste o vaso sanguíneo, e aí tenha problemas com a microcirculação. Também causa, né, mitocondriopatia, tá bom? Então, essa parte que agora a gente vai para o computador, eu vou explicar para vocês a questão da homocisteína, tá? Que a homocisteína causa, sim, prejuízo cerebral. Espero você na continuação da nossa aula.